Oi pessoal, eu sou o professor Fábio Pernambuco. A aula de hoje é para os 7º anos e tem como tema regionalização do território brasileiro. Regionalização e região. Região é uma categoria de análise geográfica, como todos os outros conceitos básicos que vocês viram no 6º ano. Mas antes da gente falar das características que as regiões brasileiras possuem, a gente primeiro precisa entender o que é regionalização. A regionalização é nada mais do que a divisão de um território em partes ou em unidades territoriais, com base de ordem natural e de ordem urbana ou social. Tá? E cada uma dessas áreas territoriais recebem o nome de região. Por exemplo, a gente tem aqui na tela um tipo de regionalização oficial do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por que oficial? Porque o IBGE é um órgão que faz parte do governo, né, federal. Então, essa divisão clássica regional divide o Brasil em 5 regiões. A gente pode ver aí que de verde a região norte, de laranja a região nordeste, de rosa a região centro-oeste, de amarelo a região sudeste e de roxo a região sul. Então, quando esse território brasileiro foi dividido em 5 regiões, o que se levaram em conta as características de fatores naturais semelhantes, de ocupação histórica humana daquela região. Então, quando eu falo assim, que a região Nordeste ela é dividida por 9 estados, porque nesses 9 estados tem características entre si, como o semiárido nordestino, né? Parte dos estados do Nordeste tem um semiárido, tem semelhanças na ocupação territorial, né? Na chegada dos portugueses aqui no litoral nordestino. Então, essas semelhanças que fazem com que a região Nordeste tenha um agrupamento de 9 estados. Evidentemente que a região Nordeste é dividida em outras sub-regiões, mas eu falo no sentido de que quando é dividido territorialmente é porque foi levado em conta semelhanças e também diferenças. A região Sul ela difere da região Nordeste porque a região Sul ela tem um clima mais específico, subtropical, de características de temperaturas mais baixas em relação aos estados do Nordeste. Então, essa classificação regional ela é muito clássica, né? Levando em conta os limites territoriais dos estados. Agora, regionalizações não oficiais, sim, as regionalizações não oficiais, elas são criadas por professores universitários, cientistas, que, por exemplo, em 1967, o geógrafo Pedro Geiger, ele adota o critério de regionalizar o Brasil a partir das macro-regiões geoeconômicas. Então, as características dessas regiões foram levadas em conta os espaços econômicos, né? A região do Centro-Sul, então, compõe estados onde há um desenvolvimento tecnológico maior do que outras regiões, como da Amazônia, como do Nordeste. Então, que é levado em conta o espaço geoeconômico aí. Há uma outra regionalização não oficial do geógrafo, em 1999, do geógrafo Milton Santos. Ele cria essa regionalização levando em conta questões técnico, científico, informacional. Ou então, por exemplo, a região concentrada é a região que se concentra estados onde há um maior desenvolvimento tecnológico, onde há uma presença maior de polos tecnológicos de ponta, onde há uma presença maior de concentração de indústrias, de serviços, de comércio, etc. Bom, há também as regionalizações onde é levado em conta questões naturais.
E um grande geógrafo chamado Aziz Nassib Abissabir, ele regionaliza o Brasil em domínios morfoclimáticos, ou seja, morfo de formas, climáticos de clima. Então, o clima não agindo de maneira isolada, mas o clima e a sua interação com a vegetação, com o solo, faz com que, e com o relevo também, faz com que ele tenha regionalizado o Brasil em domínios como o Amazônico, o Cerrado, os mares de morros, a Caatinga, a Araucária, as pradarias. Quando ele classifica os domínios morfoclimáticos a partir de florestas naturais, a gente tem como exemplo os domínios como amazônico, representada pela floresta amazônica, os mares de morro, representada, por exemplo, pela Serra da Mantiqueira, tem o domínio da Araucária, que fica no sul do país, a gente tem domínios como a Caatinga, e a gente vê aí um exemplo de domínio de mares de morro, onde possui esse formato mamelonizado, arredondados, né? Bom, uma outra classificação do domínio morfoclimático do geógrafo Aziz Nassib Abissabir é o domínio a partir das formações vegetais naturais, herbáceas e arbustivas, onde já são plantas, árvores de pequeno porte, né? A gente tem o domínio do cerrado, o domínio da caatinga, o domínio das pradarias, dos campos. A gente vê na foto aí o domínio da caatinga, né? Caracterizada por plantas de xique-xique, mandacarus, né? A própria palavra caatinga significa mata acinzentada, rala. Bom, há também uma outra classificação de domínio morfoclimático, que são as faixas de transição. Como a própria palavra fala, é a transição de um domínio para outro. Vejamos aí na figura, a gente tem um domínio, por exemplo, uma transição de domínio do Cerrado com o domínio da Amazônia. Misturam-se elementos tanto de um domínio como de outro. Só que, devido à ação antrópica, a ação do homem, em interferir tanto nesses domínios, que quando a gente vê aí na tela assim, a figura, vê que tem uma ideia assim, de uma linha. E essa linha formada, construída pelo homem, prejudica mais ainda, degrada mais ainda os domínios entre si. Não há uma transição, nesse caso, natural entre os próprios domínios. Bom, então, como eu falei que o homem impacta tanto, degrada tanto no meio ambiente e os domínios, né, naturais do Brasil, você sabe o que é o impacto ambiental? É nada mais do que o resultado de ações que modificam o meio ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes irreversíveis para a natureza, porque as ações predatórias, né, como cortes ilegais de árvores, o corte ilegal da araucária, que serve para a produção de papel. Então, o impacto é justamente isso, né? Esse dano que o homem causa para a natureza, né? E ele mesmo sofre com isso, né? Muito contraditório, né? No momento que ele impacta, ele mesmo sofre com a sua atitude. Bom, há uma certa esperança em da gente tentar diminuir essa ação predatória, né, do homem com a natureza. Quando a gente leva em consideração, quando a gente reforça, quando a gente privilegia as unidades de conservação. Vocês sabem o que são as unidades de conservação? Bom, são nada mais que espaço territorial com características naturais relevantes, porque elas são protegidas por lei, e elas são classificadas para justamente proteger integralmente a paisagem, através do uso sustentável e de toda essa proteção dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Toda unidade de conservação está inserida em um domínio morfoclimático, aquele classificado por Aziz Nassib Abissabir. E a gente tem aqui um exemplo de uma unidade de conservação, que é a Reserva Biológica de Saltinho, que é uma unidade de conservação federal, localizada em Tamandaré, no município de Tamandaré, aqui no nosso estado de Pernambuco. Ou seja,
esse recorte, esse resquício, o pouco que resta da Mata Atlântica, né, esse fragmento da Mata Atlântica, ela é protegida por lei, pela função das unidades de conservação. Paisagens e estereótipos. É um assunto, assim, é um momento muito importante da gente citar na nossa aula, que muitas vezes as paisagens elas são carregadas de um imaginário social muito estereotipado. E a empresa, a atividade econômica turística, ela pratica bastante esses estereótipos sobre as paisagens, né? Muitos dos folhetos, muitos dos encartes que mostram que você pode visitar um certo lugar carregado muito de uma fábula, de uma fantasia, de termos como encante-se. Muitas vezes é escondida as questões sociais, os problemas que aquela cidade, aquele lugar possui, para justamente atrair um público, né? E que venha visitar. Então, a atividade turística ela é responsável muito por estereotipar a uma paisagem, como termos, posso dizer que essa cidade é um paraíso tropical, essa cidade possui a Rota da Fé, a melhor rota, deixa eu voltar aqui o slide, a melhor rota da fé, como se a fé fosse algo que tivesse um só lugar. A fé é algo muito pessoal, subjetivo, né? Não existe a melhor rota da fé. Existem lugares onde pode possuir lugares religiosos, pátios religiosos, mas não utilizar a fé como um lugar de marketing, né? Um lugar que as pessoas venham conhecer de maneira bem econômica. Bom, a imprensa ela também é muito responsável por estereotipar o local, a função, através de reportagens, através de charges, de figuras, onde estereotipa, por exemplo, o sertanejo como um homem muito forte, um homem que possa sofrer, já acostumado a sofrer pela falta de água, pela sua vivência da paisagem acaatingada. E os meios de comunicação, eles veiculam muito essas imagens. Como a gente tem a charge que mostra assim: mãe, que cor é essa? Não é? O chargista, ele ao mesmo tempo, ele tem a função aí de mostrar que há uma degradação, né, da caatinga, mas também ele como se um sertanejo não conhecesse o que é um verde, né? Onde a potencialidade biológica estivesse só apenas na floresta amazônica, em florestas de mata densa, de difícil penetração. E muitas vezes alunos eles acham que a caatinga é algo que não tem valor, mas a caatinga é um domínio morfoclimático de uma potencialidade biológica fantástica, enorme. Existem muitas plantas que servem como princípio ativo de remédios. Ok, gente? Então, podemos ir. Até a próxima e fique com Deus. Até mais.